mesmo assunto, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Todo mundo com a Bíblia? Amém. Amém. Eu lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Eu lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Com essa espada eu vou lutar e o inimigo vou derrotar, cantando a vitória e aleluia, até o céu chegar. Não aprendi nada. Vocês ficam cantando umas coisas que eu... Você acha que eu não aprendo? Só ouço as coisas, então vou treinar. Então vamos iniciar a leitura. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, que se chamava Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias? E ele lhes perguntou: que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele, Jesus, lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde foram, e ele fez com que ia para mais longe.
E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partindo, lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram. E ele desapareceu aos olhos deles. E disseram um para com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam reunidos os 11 discípulos, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Aleluia. Cristo, em 3 anos, fez o que muita gente não fez uma vida inteira. Em 3 anos ele pregou, em 3 anos ele ressuscitou morto, em 3 anos ele curou o paralítico, curou o cego, ele expulsou demônios, ele fez tudo em 3 anos de ministério. Ele era Deus. O poder estava com ele. Ele veio ao mundo para salvar as nossas almas da condenação. Salvar as nossas almas do pecado. Essa era a missão dele. E ele sabia que ele tinha que cumprir. Os profetas do Antigo Testamento, em especial Isaías, já trazia essa questão do Cordeiro, do Imaculado, que iria, de alguma forma, sofrer. O seu sangue seria espargido de alguma forma. No Salmo 22 fala sobre esse martírio. Salmos 22, se nós lermos, começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? A mesma frase que Cristo repete na cruz. Se nós vemos o Salmos 24, fala da sua glória, da sua glorificação. Cristo morre na sexta-feira e a igreja entra em colapso. Quando fala igreja, fala os seguidores dele. Entram num colapso. É como se tudo tivesse acabado. Nós vivemos 3 anos de obras, de maravilhas, de milagres, nós seguimos o mestre, estava tudo bonito. Na sexta-feira, tudo minguou, tudo acabou. Claro que grande parte ficou ainda em Jerusalém. Não se atentavam muito para o que ele tinha dito, que ele derrubaria o templo e ao terceiro dia colocaria de volta, construiria esse templo em 3 dias. Isso eles não se atentaram. E o que acontece nesse dia, no domingo? Cleopas, pai de Tiago, marido de Maria, a irmã de Maria de Jesus, era praticamente um tio, vamos dizer assim, hoje, descansaram de ficar em Jerusalém. Acabou tudo. Jesus morreu. Vamos ficar em Jerusalém para quê? Não se há mais comunhão para ficar em Jerusalém. O que eles fazem? Vamos para Emaús. Emaús, se você for olhar, de Jerusalém para Emaús, são 12 quilômetros, 60 estados. E eles iam no caminho conversando sobre tudo o que tinha acontecido. A conversa não era boa, meus irmãos. Acabou de morrer alguém que eu acreditava
um mestre. Ali havia uma conversa de fracasso. Era uma conversa de fracasso. Estamos voltando para Emaús porque Jesus morreu. Estou indo para Emaús porque aquilo que eu acreditava acontecer. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus os salvaria da mão de Roma. Não a questão da vida eterna, não a salvação de pecados, mas Jesus para os judeus, aos que o seguiam, seria o Salvador que tiraria eles da garra de Roma. Seria o rei que levantaria um trono em Jerusalém e tiraria Roma para fora. Isso eles pensavam, mas não era esse o plano de Cristo, meus irmãos. O plano de Cristo era de salvação de alma. Era o Rei da glória, o Rei da vida, o Rei da nossa salvação. Era para isso e foi para isso que ele veio. E aí, eles estão caminhando, eles estão ali conversando. E Jesus encontra-se com eles. E a primeira coisa que ele fala, que palavras é essa? E caminhando vocês trocam aí. Que conversa é essa que vocês estão tendo? Eu quero saber. Eles olham para ele e falam, mas você é peregrino de Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses dias? É a conversa do momento. Hoje, se nós estivéssemos na época de Jesus, se já tivesse rede social, era no Instagram, no YouTube, no Twitter, em tudo quanto era lugar, seria estampado que Jesus morreu, um grande profeta. Seria a história do momento. E eles conversam isso. Olha, você está sabendo? Aí Jesus chega para eles e pergunta, mas o quê? Que coisas? O que aconteceu? Eles falam a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, foi um homem poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Mas, e como os príncipes sacerdotes, eles não iam na cara dele. Entregaram a condenação e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Que fosse ele, que seria o nosso Salvador, que nos tiraria dessa tirania de Roma, porque nós somos escravos de Roma. Tinha. Eita! Glória a Deus! Opa! Eles viviam debaixo das regras de Roma. Roma mandava e desmandava. E o povo queria ser livre. Mas eles estavam com Roma por conta da desobediência. O povo era rebelde. E eles pensavam que, de alguma forma, Jesus Cristo salvaria. Tanto que se você ler, uma semana não, mas no domingo antes de Cristo ir ao sacrifício, antes dele ser crucificado, eles recebem Cristo com Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o filho de Davi. Hosana porque eles queriam um salvador da pátria. Eles queriam alguém que salvasse a pátria deles. Não pensavam em vida eterna, e ao mesmo tempo Jesus falava de vida eterna o tempo todo, mas não era aberto a eles os olhos. Então Jesus conversa com eles, eles têm esse diálogo com Cristo. Verdade também que eles falaram, olha, mas tiveram algumas mulheres hoje que falaram para a gente que foram lá no sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Mas não deram ouvido às mulheres, meus irmãos. Não deram. Mulher não tinha vez nem voz. Aí vai Pedro lá com João lá no sepulcro para ter certeza que elas podem estar mentindo, pode estar tudo doida. Vai os dois bestas lá no sepulcro olhar para confirmar. Oh,
Olha que passagem linda. Deus deu às mulheres. Eu tô nem aí se alguém achar ruim um dia, fizer um corte dessa pregação e falar, você está pregando errado. Não estou pregando errado não. Mas Deus deu às mulheres a primeira oportunidade da propagação da ressurreição de Cristo Jesus. Amém. Porque senão teria sido Pedro e João que tinha ido lá primeiro no sepulcro, o anjo apareceria para os dois, mas não foi para eles. Tem pregador que não gosta de falar isso. Eu vou levantar a bandeira para o feminismo. Não é para levantar a bandeira para o feminismo, mas Deus deu a elas essa graça de elas serem as primeiras a receberem a questão da ressurreição. Elas foram lá. O anjo apareceu para elas e falou para elas: vocês agora vão lá e anunciem aos discípulos que Cristo vive, que Ele ressuscitou. Amém. Temos que dar esse valor, sim. Elas foram propagadoras da ressurreição de Cristo. Porque elas foram lá, falaram com os discípulos. Eles, não vamos dar importância para essas doidas, mas eram as doidas que tinham que limpar o corpo de Cristo, eram as doidas que tinham que fazer as coisas lá. Eles devem ficar lá de boa. É um machismo ridículo. Não estou falando de sociologia, qualquer coisa do tipo, não. Mas vamos entrar na visão histórica. Então eles falam, os próprios discípulos falam, olha, as mulheres falaram. Algumas mulheres entre nós se maravilharam que de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, Pedro e João, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não viram Cristo, não viram. Eles não estavam mais lá. E ele olha para eles e fala: honestos, vocês são meio limitados de inteligência. Chama aqueles caras, Jesus chama eles de burro de uma forma respeitosa. Vocês são burros. Acordem, honestos e tardos de coração. É assim que Cristo veio aqui. Colocava os apelidos no povo aí de uma forma educada. Por quê? Vocês são leitos ao ponto de não entender e não crer em tudo que os profetas já falaram. Tudo que Isaías, os antigos profetas do Antigo Testamento falaram a vocês, eles já pregaram tudo. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas? Não convinha que ele fosse escarnecido, que ele apanhasse, que ele fosse crucificado? Já estava escrito, eles já profetizavam isso. Aí ele começa a falar, desde Moisés, ele começa a ter uma conversa, hoje poderíamos falar uma conversa bíblica, uma conversa teológica. Ele começa a falar desde Moisés e todos os profetas antes. Começa a dialogar, falar deles, explicar a eles as Escrituras. A conversa foi longa. Eram 12 quilômetros. 12 quilômetros é daqui até a Avenida Paulista, mais ou menos. Imagina se andar daqui até a Avenida Paulista. Leva umas horinhas, umas 3 horinhas. É muito tempo para você bater um papo. E eles foram conversando, Jesus foi falando tudo a eles. E quando eles chegaram à aldeia, Jesus fez com que, eu vou mais adiante que nada. Ele tentou ir, aí eles falaram, não, fica conosco, porque já declinou a tarde. Claro, ele nem, não está escrito aqui que você, eu não vou nada, eu vou ficar com eles, eu quero ficar com eles. Eu preciso mostrar quem eu sou a eles. E eles não entram. E acontecendo que com eles na mesa, tomando o pão, ele o abençoou.
E quando ele parte esse pão, meus irmãos, os olhos são abertos. Aleluia. Por quê? Glória. Jesus, na primeira multiplicação dos pães, se você ler, ele pega o pão, ele levanta, ele abençoa e ele reparte. Na segunda multiplicação dos pães, ele pega o pão, ele dá graças ao Pai, ele partilha e entrega. Na ceia, ele abençoa o pão, ele parte e partilha. Aí eles entenderam. Era como se fosse um código. É Cristo. Eu conheço de algum lugar essa mensagem. Era Cristo mostrando a eles que o corpo já tinha sido partido e que ele vivia, meus irmãos. E aí, quando isso acontece, é aberto os olhos e eles o conheceram. Eles andaram 3 anos. Eles eram discípulos de Cristo. Eles passaram mais de 3, 4 horas andando com ele na estrada. Mas eles não conheceram Cristo. E só quando Cristo se apresenta para eles e parte o pão, aí eles conhecem Jesus. O que eles fazem? Olha um para o outro e falaram, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, te arde o coração quando você abre esse sagrado livro? Te arde o coração quando você ouve o Evangelho de Jesus Cristo? Ou como se fosse qualquer livro, ou qualquer literatura que você abre por aí, qualquer coisa que você abre, que você ouve? Ou será que o Evangelho de Cristo te constrange de tal forma que queima o teu coração? Será que entramos nesse automático que abriu a Bíblia, leu, pregou, vamos para casa? Abriu a Bíblia de novo, Deus falou comigo, pronto, fecha a Bíblia e está tudo certo. Será que Deus precisa novamente ter esse tete-a-tete com você, de conversar no caminho e constranger a tal ponto que arda o teu coração? Precisa ter. Porque a partir do momento que nós vivemos o Evangelho de forma automática, nada faz sentido. A partir do momento que nós tratamos esse sagrado livro como apenas um livro de cabeceira, ou como algo que nós precisamos levar para a igreja, senão o irmão vai olhar para mim e vai falar, olha, já está desviado, porque ele nem a Bíblia está levando na igreja. Olha, ele não sei não. Daqui uns dias está no celular, vai ler a Bíblia no celular, daqui uns dias nem o celular ele abre para ler mais. Mas será que a palavra de Deus arde no seu coração todas as vezes que você ouve ela? Será que todas as vezes que você partilha desse pão divino que é a palavra do Senhor, será que você sente algo vindo do céu ao teu coração e isso faz toda a diferença na tua vida? Fez a diferença na vida deles. Porque a palavra que nos alimenta é a palavra que muda todo o nosso entendimento. É a palavra que muda todos os nossos conceitos. É a palavra de Deus que muda e transforma o nosso coração. É a palavra de Deus que restaura o que precisa ser restaurado, renovar o que precisa ser renovado. É só a palavra. Aleluia. Não é lorota, meus irmãos. Não é uma idolatria pelo livro, não. Alguns irmãos por aí podem falar, vocês vivem idolatrando a Bíblia. Não é idolatrar, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. No dia que nós não tratarmos esse livro como a palavra de Deus, fecha a porta e vai cada um para a sua casa. Mas a partir do momento, enquanto nós continuarmos aqui, seguindo a palavra de Deus e colocando esse livro em prática, e colocando esse livro como a vivência da nossa vida, como um manual do cristão, pode ter certeza, Cristo continuará dentro de você, dentro do teu coração. É isso o Evangelho. E aí
Era noite, hein? Era noite. Bora para Jerusalém. Não, a gente fica mais aqui não. Não, a gente precisa retornar. A gente precisa voltar na comunhão com os irmãos de Jerusalém. A gente precisa contar o que aconteceu com a gente. Será que você está num caminho hoje, de uma forma isolada, que você acha que você dá os seus próprios passos e está tudo certo? Mas hoje a palavra te convida a novamente voltar na comunhão. Novamente a palavra te convida a voltar à mesa e novamente comer da palavra de Deus. Mas pastor, eu estou todo dia na igreja, todo culto na igreja, mas nem todo culto você está comendo. Nem todo culto você está em comunhão. Nem todo culto você abre o teu coração a Jesus. Não vive esse automático, porque o mundo quer que você viva isso. O mundo está certo. É muito fácil ir para a igreja hoje. É muito fácil. Toda igreja tem culto todo dia. Tem igreja que tem culto todo dia. Você sai fora da igreja. Deus é amor mesmo. Todo dia tem culto para Deus é amor. Imagina a gente fazer culto todo dia aqui. Eu não aguentaria. Não sei. Mas tem igreja que tem culto todo dia. Imagina você vir todo dia e não ter sua vida restaurada em nada. Você vir todo culto e você não ver nada mudar na tua vida. Você vir todo culto e você não ser constrangido e não se arrepender pelo Evangelho de Cristo. Alguma coisa está errada. E a palavra de Deus nos convida novamente a entrar e voltar para a comunhão. Aleluia, glória a Deus. A mesa está posta mais uma vez, meus irmãos. Aleluia. Come da palavra nessa madrugada. Coma da palavra. Não sai daqui sem se alimentar da palavra. Porque se você sair daqui sem se alimentar da palavra, eu não vou pregar para você que a morte está te esperando na esquina. Para com isso. Isso é coisa de gente doida, pirutada das ideias, fanatismo religioso para tentar amedrontar a alma. Não é isso. A palavra de Deus não é assim. Não trate a palavra de Deus com brincadeira, com ameaças, não. Mas quem não dá ouvido à palavra de Deus, está fazendo mal a você mesmo. Por quê? Eu não quero saber da palavra de Deus. Eu não quero ouvir a palavra de Deus. Não me faz falta ouvir dessa palavra. Para você hoje não. E a tua alma? E a tua alma? A alma tem sede da palavra. Ouça mais uma vez a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor, Renan. Não é a palavra da pastora Cida. Não. É a palavra de Deus, meus irmãos. E aí eles voltam. Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. E acham os 11 lá. E eles já chegam e falam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Já apareceu a Simão. Isso não está escrito em nenhum livro do Novo Testamento. Tanto fala aqui, até uma análise da Bíblia fala: a Escritura não nos dá um relato deste aparecimento, mas é provável que Pedro tenha sido o primeiro homem a ver Jesus depois da sua ressurreição. Mas não está escrito. Mas supõe-se que, pelos estudos, supõe-se que Pedro seja o primeiro. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho. Com tristeza? Com fracasso? Não. Com alegria. Eu vi ele. Ele vive. Ele ressuscitou. Cristo está vivo dentro de você, meu irmão.
Cristo vive. Glória a Deus. Está me adormecido. De vez em quando Deus me visita, né? A gente fala isso, os pentecostais gostam de falar. De vez em quando Deus me visita. Não, Deus não visita você. Ele já tem que estar aí dentro do teu coração. Porque nós somos templos e moradas do Espírito Santo, meu irmão. Essa historinha de crente gosta de falar, de vez em quando Deus me visita, está sendo tratado hoje como um morno. De vez em quando Deus me visita. Não, Deus tem que estar aí, você tem que sentir Ele a todo momento. Ele é tua vida, Ele é teu respirar, Ele é a tua razão de viver, é Cristo, meu irmão. Se história de vez em quando eu busco. Não. Nós sentimos Ele, nós vivemos por Ele. A nossa razão de existir é Cristo. Verdade, papai. É Ele. Aleluia. Cantar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. É lindo. Você pegar a igreja cheia, no culto de ceia, e colocar esse louvor. Você ouve o alarido na igreja, o povo levanta a mão, chora, aí você ouve o povo falando em língua. Que coisa linda, é maravilhoso. No seu dia a dia, Cristo vive. Glória a Deus. Ou só no dia da ceia? Você só lembra do sacrifício de Cristo no dia que você tem que tomar ceia. No resto dos dias, deixa Jesusinho de lado. Lá no outro mês eu lembro que Ele vive. Ô, minha irmã, está na hora da igreja acordar. Está na hora da igreja despertar. Jesus está às portas. Jesus está voltando, meus irmãos. Pare de brincar de ser crente. Para. A palavra fala a todos nós. Ninguém aqui está isento da palavra. Não, eu não estou. Eu nada. Os pastores nos prenderam a levar uma chibata aqui. A gente apanha da palavra, meus irmãos. E damos glória a Deus. Porque se Deus ainda fala conosco, se Deus ainda nos admoesta, se Deus ainda nos corrige, é porque Ele nos ama, Ele continua nos amando. Não cantamos aqui, me ama, Ele me ama. Lindo, Ele te ama. Claro que Ele te ama. Ele jamais alguém daria o seu próprio corpo em sacrifício pela tua vida. Mas Ele deu. Ele deu. Ele morreu. Ele se entregou. Ele não deixou a morte tragar Ele, não. Ele entregou o corpo. Ele. Em tuas mãos entrega o meu espírito. Ele se entregou por todos nós. Se um dia houver uma pregação aqui que não fale de Jesus, que não fale desse nome precioso, seja o primeiro, ao final do culto, chamar a minha atenção à pastora Cida. Você não falou de Jesus hoje, pastor. Peça perdão para a igreja. Eu faço questão de pedir perdão. Por quê? Porque esse nome é bendito. Esse nome é a razão de nós estarmos aqui, meus irmãos. Triste ver que em alguns lugares, para você ouvir falar o nome de Jesus numa pregação, meu Deus do céu. Meu Deus. Parece que é difícil hoje alguém falar de Jesus. Nossa. Fala do seu problema, fala da sua situação, da sua saúde, da sua questão financeira, do problema da sua família, da questão do seu carro, da sua empresa, dos seus negócios. Tudo gira em torno de você. Você é um santo de Deus que o céu gira em torno de você e vive fazendo todas as suas vontades. É o contrário. A igreja tem que girar em torno de Cristo. Amém. Ele é a videira verdadeira. Aleluia. Nós somos os ramos. Aleluia. Ele é o bom pastor. Ele é tudo. Ele é tudo. Que nessa vigília que Deus tem preparado a nós, parece uma vigília mais íntima hoje. Deus deixou um pequeno grupo
para nós orarmos, para nós ouvirmos mais uma vez a palavra, e nós vamos ter mais uma meditação da palavra. Nós possamos ouvir a palavra, guardar no coração e continuarmos a nossa caminhada. Não para, não desista. Se Jesus é o teu caminho, a tua verdade, a tua vida, você tem que estar nesse caminho. Parar, retroceder, jamais. Continue olhando. Ele é a luz do nosso caminho. Ele é a esperança da nossa vida. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, obrigado por essa meditação. Obrigado, Senhor, por fazer o que nenhum homem tinha planos de fazer. Escrever nas tábuas dos nossos corações e nos fazer felizes por viver o teu Evangelho, Senhor. Obrigado porque nós somos tão pequenos, mas nós guardamos algo tão grande nos nossos corações, que é Jesus Cristo. Nos faça meditar na tua palavra a cada dia, Senhor. Que nós possamos deixar a palavra agir nas nossas vidas. Que nós não venhamos aqui só para sermos ouvintes, mas sermos praticantes da tua palavra, Senhor. E nós te pedimos que essa palavra venha restaurar vidas. Que essa palavra venha renovar vidas. Que essa palavra venha trazer força na caminhada. Que nós possamos viver o teu Evangelho. Que nós possamos amar o teu Evangelho, Senhor. E não nos entregarmos às paixões dessa vida, mas pelo contrário, te amar e continuar te amando, Senhor. É isso que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.